andar, quero te dizer nenhum segredo. Começando o programa Conexão Mente-Corpo, conectado com a espiritualidade amiga. E a gente não pode sucumbir, não. É importante essa conexão, acreditar em algo maior. Espiritualidade é isso, é o entendimento, né? É o entendimento que existe algo maior que os aspectos materiais da vida. É algo transcendente, né? Existem coisas tangíveis e intangíveis. O amor, por exemplo, você consegue pegar o amor? Não, né? Você consegue pegar a tolerância, o sentimento, o amor que a gente sente por alguém? É uma dimensão intangível. Logicamente que as qualidades negativas também são intangíveis, mas a espiritualidade está conectado com algo que te tranquiliza, que te dá equilíbrio, que te dá segurança, que te dá confiança em seguir a estrada. Essa conexão é diária, faz parte do ser humano a espiritualidade. Né? Você está nessa vibração. Isso é muito importante. A religiosidade já não. A religiosidade está relacionado a algo externo, enquanto a espiritualidade é algo interno, profundo, é um mergulho em si. A religiosidade é uma expressão de uma prática mesmo, né? Prática do crente, né? Está relacionada com a própria religião da pessoa, com dogmas, né? com tudo que ele faz para ele se conectar com esse ser superior, né? A religião tem várias, né? Tem centenas de religiões. Centenas de religiões. Então a espiritualidade é algo a mais. Não está ligado a algo externo, é algo interno. E por incrível que pareça, em 1988, a Organização Mundial da Saúde já colocou a dimensão espiritual no conceito da saúde integral, tirando as relações religiosas, independente. Mas quais são os conceitos da espiritualidade? O tripé, o grande tripé da espiritualidade, né, é a compaixão. O que é a compaixão? É o amor e a empatia em movimento, em ação. Mas também tem alguns fatores importantes. O equilíbrio, por exemplo. O equilíbrio é importante. Mas como adquirir o equilíbrio? O equilíbrio psíquico, físico, emocional. O físico, a gente sabe cuidar do físico, mas e o espiritual? E o mental? Elevando os padrões do teu pensamento. A base da espiritualidade é essa. E aí você vai ter uma dimensão maior de si. A busca do equilíbrio é uma questão que a gente se defronta diariamente com isso, porque a gente busca a satisfação das nossas necessidades e carências. A necessidade é algo físico, a carência é algo emocional, né? Na dimensão do intangível. E aí a gente vai trazendo que a espiritualidade tem essa conexão do corpo, mente e alma. Né? A palavra, o sinônimo de espiritualidade é transcendência, é elevação. Né? E você sabe que as pessoas que têm uma espiritualidade aguçada, elas têm melhores condições de saúde. Melhora a saúde dela quando está internado. A gente tem essa... Por quê? Porque ela vai trazendo a questão, os benefícios, né? Quais os benefícios? Todos. Ela vai tendo tolerância,
ela vai tendo mais paciência, ela vai tendo mais entendimento, ela vai tendo fé, porque a pessoa espiritualizada, ela tem fé em algo maior, né? É aquele entendimento que existe algo maior que os aspectos materiais da vida, né? E isso é muito importante. É tão importante que a medicina atrela a essa crença em algo maior, né? Pode fazer toda a diferença no tratamento, na recuperação. Então, o sinônimo da espiritualidade é aquilo que eu falei, da transcendência. Mas assim, como resgatar, né? Já que o tripé é o equilíbrio, como resgatar, né? Esse equilíbrio para a gente ter uma espiritualidade ascendente? Porque uma pessoa que está com baixo padrão vibratório, ela não está conectada com algo maior. O primeiro passo é você silenciar a tua mente. A gente não consegue silenciar, né? Aquilo que eu postei uma vez aí, é o espaço que você acha na tua mente, que você pode sim acreditar nesse espaço, né? E transcender nesse espaço. Buscar esse porto seguro nesse espaço aí para você ter os insights, né? Então, o primeiro passo é você se dedicar. No máximo 15 minutinhos por dia já faz diferença na sua vida. Para você. Coisas para você. Porque a pessoa espiritualizada, ela não fica, né? Ela respeita as ordens do equilíbrio da ajuda. O equilíbrio é a base. Ela primeiro se ajuda para depois ajudar o outro, né? Agora tem a diferença, né? O religioso pode ser uma pessoa espiritualizada? Com certeza. Com certeza. Mas tem os fanáticos religiosos que impõem a sua fé, o seu credo, as suas crenças, os seus dogmas. Então é aquela fé cega. Agora a pessoa espiritualizada não tem uma fé cega, é uma fé que emana do espírito, da sua benevolência, da sua elevação, né? Tem coisas que a gente busca, né? Através da espiritualidade, o propósito de vida, a sua missão. A psicologia, ela estuda, utiliza o objeto da espiritualidade como estudo, mas não para impor dogmas ou não, e nem fazer julgamento do que as pessoas julgam. Mas é importante no comportamento humano o quanto que as pessoas são mais flexíveis, né? Quando tem a dimensão espiritualizada dentro de si. Todos nós temos um potencial espiritual interno. Lógico, é o ânimos que nos anima, né? A alma que está dentro de nós. A gente estava falando dos passos de dar os 15 minutinhos para você, né? Para a gente já conseguir o equilíbrio, retomando esse assunto que é importante. Então você ter 15 minutinhos para você, para dedicar, para você silenciar, para você respirar, para você pensar, né? E isso é muito bom, né? Esse é um dos caminhos, né? O primeiro passo é esse, porque no mundo turbulento da mente você não consegue conseguir atingir a espiritualidade ou uma conexão com algo maior se você estiver muito atribulado, né? Com várias atribulações mentais. Outra coisa é você, né? A busca desse equilíbrio. Encontre um lugar que você permita para o relaxamento, né? Hoje a gente vê a importância do ócio, né? O ócio criativo, tem até o nome de um livro do Damasio Massi, que ele fala Domenico Massi, que ele fala exatamente isso, o ócio criativo. A importância de você desconectar desse mundo turbulento é importante para você até ter mais saúde, né? Fala em relação, né? Esse livro cita as relações do trabalho atuais. Também é importante relaxar com uma música, né? Que te faça a tua alma sorrir.
para tua alma descansar, para tua alma burilar um pouco melhor, a conexão maior, o contato com a natureza. O contato com a natureza é primordial. Nós somos seres da natureza. Isso são aspectos da espiritualidade, né? Vai trazendo, você vai se alimentando de coisas mais salutares para você, né? Outro aspecto também é você desenvolver potenciais de mudança positiva na sua vida. Se você está vendo que está de um jeito ruim, muda o caminho, não fica na monoideia, né? Às vezes ler um bom livro, assistir alguma coisa, né? Uma palestra que te restabeleça. Às vezes entrar numa igreja quietinha quando ela está vazia também faz bem, né? Uma conexão que você tem. Apesar que você não precisa ir em lugar nenhum para você se conectar. Mas o contato da natureza propicia isso, né? A dimensão espiritual, ela é uma dimensão que não dá pra gente mais negar, né? Eliminar as energias que não fazem bem pra gente. Não tem lugar que você se sente, que você fala, uau, né? Como agir aqui, né? Coisa pesada, né? Então, a gente primeiro tem que cuidar da nossa casa daqui pra gente atrelar, né? A compaixão, que é o amor em movimento pro outro, né? Tem até um postzinho que eu coloquei nas redes sociais, que é a diferença da religiosidade e da espiritualidade, né? E a religiosidade, você vai lá, pede para chover, para jogar água na chuva. A espiritualidade, a menininha vai lá e rega a planta, que é a compaixão, é esse amor em movimento, é a ação. A espiritualidade exige ação, é um movimento interno, né, que é para você voltar para dentro e observar. Então exige o quê? O autoconhecimento. Um dos tripés para você buscar isso, né? Desde que você... Tem gente que você encontra, não tem pessoas assim, que você fala, meu Deus, que energia boa. Eu conheço pessoas que você fala, meu Deus, que coisa linda. Né, que não dá de abraçar, né, de tão astral positivo que a pessoa é. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente fala do exercício da espiritualidade, a gente também fala do exercício da tolerância, né? O exercício da flexibilidade, do altruísmo, da mansuetude, da benevolência. A gente tem, né? Consciência do que é bom. O ser humano tem consciência. Ah, mas assim, se você cresceu num ambiente totalmente inóspito, totalmente ostensivo, totalmente você foi privado de muitos afetos, né? Lógico que vai ser muito mais difícil essa caminhada, mas a vida ela é magnânima e vai colocando pessoas para te trazer. Observe, para te dar temperança, para te dar insights. Lógico que muito mais difícil daqueles que nasceram no colo, no colo de um berço acolhedor. Mas somos seres sociais, somos seres com centelha divina interna, e essa é a matriz da espiritualidade. Aquela que fala, puxa, vai dar certo, eu vou acreditar. Aquela que mesmo em cuidados paliativos, pessoa, né, que a gente tem contato no hospital, pessoas espiritualizadas te dão conforto. É incrível, gente. Né? Então não é você não só visar o aspecto materialista. Né? Então assim, a gente tem as 7 chaves, né, para o desenvolvimento, né, segundo alguns teóricos aqui. E é super legal a gente trazer esses aspectos aqui para esse assunto para a gente pensar a respeito, né? Porque independente da sua crença, nem todos os religiosos têm essa concepção, né, do altruísmo, da benevolência, porque quantos já se mataram, quantas pessoas já foram mortas
em nome de Deus, né? Que é a religião que eleva isso. Mas pessoas espiritualizadas querem o bem, querem o bem. E é arrepiante o quanto de pessoas que querem o bem. Só que não tem holofote, né? Só que não tem luz, assim no sentido assim, a mídia, a propaganda, né? Põe aqui agora na tela, são coisas que as pessoas gostam mais daquelas que vê a dor, né? O sofrimento, a gente se dá mais ibope do que ver pessoas felizes, pessoas que promovem a paz, pessoas que promovem o amor, né? Mas nós faz eco com nós, com o nosso coração. Então aquelas 7 chaves, que eu estou indo e voltando, né? Mas vai condicionando os temas, né? As 7 chaves para a gente obter a espiritualidade, o primeiro é a compaixão, que é aquilo que eu já falei aqui, o amor em movimento. Esse não tem para ninguém. Quando você põe em prática, né? Quando você vê as coisas acontecendo, você vai ampliando a tua visão. Então a compaixão significa você sentir a dor do outro e fazer algo em prol disso. É um dos primeiras chaves para o desenvolvimento da espiritualidade, né? O segundo aqui é a verdade. A verdade, assim, deve-se evitar, né? Fugir do que não é um dado de realidade. Muitas vezes a gente fala assim, a verdade é uma só. Nem sempre, depende do ponto de vista. Mas quando você está falando da sua verdade em termos de elevação, é a prática do bem. Essa é a verdade. Então, se eu fizer alguma ação que prejudica outrem, não é a verdade, né? Esse deve ser o mote, o norteador do que é a verdade. Porque, dependendo do ponto de vista, a verdade para um é diferente da verdade do outro. Mas na verdade, no sentido da benevolência, dessa prática. O outro tripé, né, que vamos dizer assim, a outra chave é o desenvolvimento da humildade, da simplicidade, de não se achar melhor que o outro. Porque quem se acha melhor que o outro já não tem a espiritualidade melhor. Quem acha que é melhor que o outro, ou porque tem dinheiro, não vai levar nada daqui. Ou porque tem um carrão, ou porque tem... Entendeu? A espiritualidade é o oposto da matéria, né? Quando eu dei muita aula lá no DEC, a gente falava os 2 princípios da criação, o espiritual e o material, né? A quintessência da matéria. Todos fazem parte do fluido desse universo, né? Desse campo de potencialidade pura. Mas se você for analisar em termos de espiritualidade, são aqueles valores intangíveis que a gente não consegue acessar. Então a outra chave é o contentamento. Por que o contentamento? Poxa vida, porque só de estar vivo é motivo de se contentar. Isso aqui não é um otimismo tóxico, não. É agraciar a vida por si mesma. É saudar a vida pela sua própria existência. Hoje a minha neta completa 10 anos. Poxa, coisa linda, né? É lindo, só que ela está do outro lado do planeta, né? Então é amanhã, mas já hoje já é lá. Então eu falei para ela, saudar a vida, 10 anos de luz, que coisa linda quando alguém aniversaria, né? Quando alguém faz aniversário, então é o contentamento só por estar aqui, no mesmo tempo e espaço dessa jornada. É esse olhar que a gente tem que desenvolver, né? Uma das outras chaves é o equilíbrio, né? Que o equilíbrio também significa a ordem da ajuda, né? O equilíbrio entre dar e receber, né? Porque a pessoa espiritualizada,
ela vai respeitar as escolhas das outras. Quando você tem essas 7 chaves, você faz escolhas melhores, ações melhores. E tudo isso vai trazendo o quê? Uma elevação, não de uma maneira beata, não é isso, mas de uma maneira mais leve, porque a vida por si, né, o dia a dia, as cobranças, as pressões, as informações a milhões, né, tudo isso, né, a própria dinâmica do ser estar, né, da sobrevivência, é muita pressão. Muito mais do que antigamente, por mais tecnológicos que nós sejamos. Então tem algo errado, vamos mudar isso aí. Nós viemos aqui para ser felizes e tem gente sofrendo demais. É um sofrimento, né? O sofrimento é real. E então o equilíbrio é isso, o equilíbrio de você fazer escolhas melhores no teu corpo, o equilíbrio de você escolher as melhores palavras, o equilíbrio de você ser sensato. Essa é uma das chaves. A outra chave é a paciência. Já pegou um trânsito assim que o pessoal fica buzinando, mas o cara da frente não tem onde ir. Tá buzinando. Tudo bem que ele deve estar atrasado. Mas assim, não dá. As pessoas são muito impacientes. Então eu falo, calma. Ninguém vai tirar o pai da forca. Às vezes 1 segundo, 1 minuto, né? O tempo é tão relativo nisso, né? Pergunta por 1 minuto para alguém que está para nascer, né? Se passa do tempo, né? Dá várias intercorrências. Mas tem coisas que você precisa desenvolver a paciência e ter paciência. Calma, não consigo voar, o carro não voa. Então, para que ficar buzinando, né? Hoje mesmo aconteceu isso. Então, assim, com essas chaves, né? E a última chave é a compreensão. Compreensão do quê? Das vicissitudes alheias, das próprias vicissitudes, das dificuldades, que é o desenvolvimento da empatia, de você observar o outro sem julgamento, só aceitação. Esses são os pilares que você desenvolve essa espiritualidade, né? De uma maneira mais dinâmica, né? Você vai trazendo luz para você mesmo, você vai pondo um holofote ali, né? É dessa forma, né, buscando o equilíbrio, que a gente vai buscando escolhas melhores, né, com menos dor, com mais prazer, né, nessa vida. Então, a própria natureza, ela nos ensina que o equilíbrio é fundamental, né? Às vezes, né, a gente vê, a gente está no inverno aqui, mas a gente vê a mudança que está acontecendo no ambiente, né? De alguma maneira, nas estações. O quente lá em outro lugar, aqui deveria estar um pouco mais frio, mas está mudando, está mudando. A Terra é um organismo vivo. Então, faz parte do ser espiritual, aquele ser que vamos dizer assim, privilegia tudo que é coisa viva. Né? O animalzinho, o passarinho, a flor, a própria chuva quando cai é da natureza. Essa conexão eleva a espiritualidade, né? Uma palavra amiga, um ombro amigo, essa é a conexão. Nós somos seres, né, conectados, e muitas vezes a gente vai precisar estabelecer um novo padrão de pensamento para a gente atingir isso. Tecnicamente, né, o NP, a gente fala de NPP, novo padrão de pensamento. Por quê? Porque as pessoas não têm essa acepção, muitos não estão distantes disso, de que você é um ser, né, tudo que está na parte tua, do teu organismo, faz parte, é a mesma composição das estrelas. Então você é a natureza. Né? Então, quando você amplia essa visão, essa transcendência, você desenvolve automaticamente a tua espiritualidade. Mas lembre-se, a espiritualidade, ela é movimento para o bem, é movimento para sair do egoísmo, né? A gente busca essa compreensão um pouco mais ampla, né?
façamos primeiro o melhor para nós mesmos, para depois conseguir fazer algo melhor para o outro, porque senão isso não é o egoísmo em si, mas é que como é que você vai ajudar se você, né, não tem consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, dessas chaves da paciência, sabe, da benevolência, o oposto da maledicência, né? Tem pessoas que é fedina com a língua, que fere, que põe o outro contra o outro, que faz fofoca. Isso trava a espiritualidade, é essa noção que a gente tem que ter, né? Vem falar do outro, fala assim, eu não... E eu sei, é uma postura que eu tomo, eu particularmente, né? Se vem falar mal de alguém, você eu ouço, não preciso concordar, porque aí a fofoca para em mim, e isso é uma grande evolução, por mais que as pessoas falem, como você é, não sei o que, é a verdade. Então você não vai passando para, né, essa vibe para mais pessoas, porque são miasmas, sabia? Assim como a espiritualidade tem um dado de transcendência, de coisas intangíveis, né? Também tem sentimentos negativos que são intangíveis, que criam miasmas, né? A fofoca, a maledicência, colocar um contra o outro, né? Desejar algo ruim para alguém. A gente fala disso, mas tem gente que faz isso, tem gente que deseja, né? Tem gente que ataca, e a gente entende que é uma defesa dessas pessoas. Mas tudo isso nos coloca arquitetos do nosso próprio mundo. É nessa concepção que a espiritualidade entra. Para você, já que nós estamos de passagem aqui e ninguém fica para semente, que você passe bem, que você passe com tranquilidade, que você deixa flores onde você for. Flores no sentido de boas lembranças. Porque outro dia eu vi um texto, né, que a pessoa falava, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar de você. E aí? Né? E aí? O que está guardando? O que está guardando para não mexer? Guardando para quê? Você quer levar o quê? Por mais... E a gente tem que falar isso para a gente tocar nessa ferida. E muitas coisas, eu falo daqui, mas muitas coisas também para eu tomar atitude, né? Porque é legal ter esse tema e a gente poder ampliar a visão e reafirmar esse compromisso, né? Porque as pessoas apegadas, né? Apegadas assim à parte material, elas realmente, sem julgamento, lógico, mas muitas vezes elas sofrem. Porque se a gente também se apegar ao espiritual, você percebe aonde a importância do equilíbrio? Nem 8 nem 80, vamos no caminho do meio. Sabe, nem ao céu nem à terra, nós estamos aqui, no aqui e agora. Né? E isso é muito importante, né? Então eu estava discutindo um tema que falando com uma pessoa sobre o presenteísmo, né? O presenteísmo é um termo utilizado nas organizações sobre as pessoas estarem presentes ali de corpo, mas não de alma. Está lá no mundo da lua, não está nem conectado com nada que está acontecendo ali na reunião. Então, assim, tá um corpo-espaço só, ocupando um espaço, mas não está presente, não está interessado, não está envolvido. Por isso que entra ali a chave, a verdade, né? Você está ali com integridade, né? Isso é muito legal. E aí vem a doença, lógico que a doença é algo muito complexo, a gente sabe disso, né? A gente não pode ter esse determinismo, tem que ter cautela, mas a gente sabe que as pessoas que desenvolvem menos essa espiritualidade adoecem muito mais, isso é comprovado, é tanto que a ONU reconhece esse valor da espiritualidade na saúde integral. Então, já que é para a gente viver mais, a gente tem um dado real, que a gente possa viver com qualidade de vida, com leveza, com significado,
com verdadeiro significado, né? Fazendo aqueles, para resgatar, fazendo aqueles passos que eu falei do resgate do equilíbrio aqui, sabendo que a tríade corpo, mente e alma faz parte da espiritualidade. Por mais, por exemplo, uma pessoa, como uma pessoa espiritualizada tem a ver com o corpo? Tem, porque uma pessoa espiritualizada vai cuidar do seu corpo, vai ter higiene, né? Vai se tratar, vai cuidar de si, vai saber o que é melhor, vai fazer escolhas melhores. É nesse sentido, né? E aí a mente ela vai reservar um lugarzinho, um tempinho para ela, né? E a gente sabe que um dos nexos mais importantes, né, que faz esse nexo causal com a espiritualidade é a oração, é a gratidão, que eu já falei aqui numa das lives, né? Então a gratidão, né, com a própria meditação, o momento interno de você vai conectando com isso e vai transcendendo algo melhor para você mesmo, para a tua saúde, né? É nesse sentido. Então esses temas são temas importantes nesse mundo conturbado. Essa que é a verdade, por isso que eu trago aqui. E é isso, meus amores, não esquecem de voltar para dentro, relaxar a mente, conectar-se com algo superior, pedir orientação e sem a fé cega, mas sabendo que você vai ser amparado, porque dentro de você tem o desejo de ser feliz. Um beijo grande e até a semana que vem com um tema super legal também. Se você gostou desse tema, compartilhe com teus amigos. Também está no canal do YouTube, marisamelo.pc. Todas essas lives que eu estou ali para a gente não se perder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.